galerinha do Pode Trabalhar! Hoje abordaremos um tema muito importante e relevante no direito trabalhista. Teremos 2 convidados, explanarão o assunto e responderão algumas perguntas sobre a uberização no mercado de trabalho. Estamos hoje com Altamiro e Ingrid Surlo, que são estudantes de Direito. Um de vocês poderia explicar pra gente como isso chegou no mercado de trabalho e como chegou no Brasil, essa uberização? Claro, então, a uberização no mercado de trabalho, ou então o trabalho por aplicativo, foi um método, né, que os trabalhadores que estavam passando pela pandemia do Covid-19 no Brasil acharam para solucionar a sua falta de renda e conseguir aí fazer aquele auxílio às suas rendas e o sustento de suas famílias. Vale comentar que este termo uberização inicialmente começou a ser utilizado nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E somente por volta de 2010 que ele começou a ser utilizado, mas somente chegou esse termo a ser utilizado no Brasil por volta de 2014, onde teve início aquela crise econômica que nós vivenciamos e começou a gerar uma grande quantidade de desempregados no nosso território brasileiro, o que proporcionou às pessoas a necessidade de buscar novas fontes de renda que não necessitasse de um vínculo restrito com uma certa empresa. Eles poderiam utilizar o tempo disponível que eles tivessem durante o dia a dia para poder tentar fazer uma renda extra, fazendo o transporte de pessoas de um ponto a outro e ganhando um dinheiro em cima disso. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para que a gente possa entender um pouco mais sobre o tema, para a gente fazer um bate-papo, para conhecer mais sobre a urbanização. Então, a primeira pergunta, né? Eu gostaria que vocês explicassem qual é a definição legal de trabalhador uberizado e como que se diferencia do trabalhador tradicional. Então, a definição mais específica para o trabalhador uberizado é aquele trabalhador que ele é contratado para prestar certos serviços de maneira autônoma. Geralmente, esses trabalhadores eles são vinculados, né, eles têm algum tipo de vínculo não formal, mas algum vínculo com aplicativos, seja de delivery de comida, seja para prestação de serviços de motoristas. E essa questão da uberização vem justamente, né, esse termo utilizado foi justamente devido à grande expansão que teve do aplicativo Uber, né? Foi daí que surgiu o termo, pois a partir desses aplicativos, diversos outros aplicativos passaram a usar essa metodologia para a contratação de serviços autônomos por esses trabalhadores. Como eu comentei anteriormente, no início da utilização desse termo, as pessoas buscavam esse trabalho na uberização, de transportar essas pessoas de um ponto ao outro, ou de transportar os nossos pedidos de iFood e comidas por meio desses aplicativos, como um meio diverso de conseguir ganhar uma renda extra no fim da semana. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a utilizar desse método de trabalho em tempo integral, de tentar puxar toda a sua renda mensal ou anual por meio desses tipos de trabalho. E isso começou a movimentar a quantidade de pessoas buscando esse meio de trabalho, pois é um meio mais flexível de você poder realizar o seu trabalho. Você consegue se organizar para realizar esse tipo de trabalho, e você pode se utilizar simplesmente de uma moto ou de um carro para conseguir realizar esse trabalho. Você não precisa ter algum diploma, você não precisa cumprir alguma hora exata durante a semana. Você pode escolher se você vai querer trabalhar de 1 hora somente ao dia ou se você vai querer trabalhar durante o dia inteiro. Só que isso também traz algumas consequências, que é justamente se você sofrer um acidente durante a realização desse trabalho, você não vai ter nenhum garantidor para te garantir uma condição humanitária durante aquela recuperação que você vai precisar passar no seu tempo em casa, né? E como a uberização redefine a relação entre trabalhador e empregados? Então, a uberização cria uma relação de trabalho, né? A gente consegue diferenciar
a relação de trabalho, da relação de emprego, através dos vínculos empregatícios entre subordinador e subordinado. Na relação da uberização, o trabalhador ele não tem um vínculo exclusivo com aquele seu contratante. Ele está ali prestando alguns serviços específicos, mas ele não pode ser taxado como um funcionário daquela determinada empresa, daquele determinado aplicativo. Ele está ali justamente de forma autônoma. Ele não gera nenhum vínculo empregatício com esse contratante. Entendeu? Então, esse contratado, esse trabalhador, ele pode sim fazer a flexibilização dos seus horários. Tanto que eles podem até, então, trabalhar para outras empresas ao mesmo tempo, né? Sim, exatamente. Diversos desses trabalhadores, eles atendem a inúmeras demandas de diversos aplicativos para os mais diversos tipos de serviços diferentes, seja para motorista, seja para delivery, seja até mesmo para guia de pets, essas coisas assim. Hoje em dia existem aplicativos com esses fitos. Então, tipo assim, quando a gente pega e fala sobre a relação do trabalhador na uberização, é justamente a relação que a gente chama de relação de trabalho. E respondendo a sua pergunta, como eu comentei anteriormente, ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem a liberdade de poder trabalhar em mais de uma empresa, não tendo que ter, se doar àquela empresa em específico, o seu tempo e a sua vontade de trabalho só em uma empresa, ele pode trabalhar em mais de uma empresa. No entanto, nenhuma dessas empresas providencia um benefício de assistência à saúde, por exemplo, um plano odontológico. Benefícios que os trabalhadores normais teriam, né? Sim, um trabalhador com um contrato em uma relação empregatícia, ele teria esses benefícios. Talvez um plano de saúde, direito a FGTS, direito a férias, Um horário, né, fixo. vários outros tipos de direito que a gente poderia comentar aqui, que essa pessoa que trabalha no ramo da uberização venha a não possuir devido a não ter justamente essa exclusividade, não ser obrigado a ter essa exclusividade, né? É exatamente isso. Quando a gente pensa em trabalhador, a gente tem uma visão muito turva do que seriam, de fato, trabalhadores, né? Quando nós pensamos em trabalhadores, logo nos vem à nossa mente a ideia de seletistas, pessoas que trabalham com a carteira assinada por modo CLT, em que eles devem exclusividade aos seus contratantes, aos seus empregadores. E quando a gente consegue visualizar além do que a CLT proporciona, a gente vê que existem muitos, milhares, milhões de trabalhadores que não vivem nesse método e que tentam tocar a sua vida gerando renda a partir desses trabalhos autônomos. E como o Altamiro falou, é um trabalho muito árduo, né? Você não tem ali a segurança e a estabilidade de que um trabalho seletista te forneceria. Eu acho que esse seria um dos maiores desafios desses trabalhadores autônomos, que são os agentes ocasionadores da uberização. E acredito eu, o Altamiro e Ingrid, também que seria um trabalho muito amplo, já que eles atendem vários aplicativos, né? Um trabalho que exerceria muito da função deles, de andar pela cidade, atendendo vários requisitos e vários aplicativos, né? Exatamente. Existem trabalhadores que usam desde bicicletas a ir a pé, entregar delivery a pé, na chuva, no sol, não tem data, não tem dia, não tem hora, não tem feriado. Então, tipo assim, é um trabalho árduo e que tem tomado grande espaço, né, devido às crises empregatícias, a alta nos desempregos, né? Então, tipo assim, os trabalhadores eles têm corrido atrás disso, abrindo mão daquilo que seria para eles um direito adquirido, né? A partir do momento que você se torna um seletista, você tem aqueles direitos que são seus e ninguém pode tirar de você. Então eles meio que abrem mão, mesmo em alguns casos, sem poder, por exemplo, às vezes a pessoa precisaria de um plano de saúde devido a alguma doença e devido ao desemprego, as pessoas buscam essa forma de refúgio nesses trabalhos autônomos, entendeu? Tá. A gente falando sobre um pouco dessas características, de como é esse trabalho, de como essas pessoas trabalham durante o dia, fala pra gente então as principais características desse trabalho de uberização, de como que ele funciona. Quais são essas características? Então, as principais características da uberização no mercado de trabalho é o trabalho autônomo, que já traz consigo mesmo a contratação temporal,
e o pagamento por tarefas específicas. Por exemplo, quando um trabalhador ele é contratado para fazer um serviço de entrega, e na maioria dos casos ele recebe uma taxa específica por aquela entrega. Então, por exemplo, se o trabalhador recebe R$ 2 por entrega e ele faz 10 entregas no dia, logo no final do dia ele vai ter recebido R$ 20 por aquele dia de trabalho, né? E outra característica muito importante, assim, na uberização é a flexibilização de horário. O trabalhador consegue fazer o próprio horário. Só que esse é um ponto positivo e negativo, Ele né? acaba se tornando negativo, pois exige muito, né, da pessoa, porque ganha muito pouco, né? Então acaba que a pessoa fica um pouco escravizada durante aquele Exatamente. tempo. Exatamente. Tipo assim, como a pessoa ela não tem um horário fixo de trabalho, se ela estiver precisando do dinheiro, como ela não tem aquela segurança de ter o seu salário assegurado no quinto dia útil do mês, por exemplo, se ela precisar, ela vai ter que trabalhar até as madrugadas, nos feriados, No sol, nos na finais de chuva. semana, com sol, com chuva, sem segurança nenhuma, né? Então ela ganha de acordo com o que ela produz. Assim, vamos supor que se ele Exatamente. saiu num dia bom e fez 20 entregas, ele vai ter uma renda maior. É exatamente isso. É justamente o pagamento por trabalho entrega. prestado. O que às vezes nem é tão certo assim de acontecer, porque o Uber, o aplicativo Uber, quando ele teve o seu início aqui, a sua operação no Brasil, quem, quem definia, se eu não me engano, quem define até hoje os preços das corridas continua sendo a empresa. Não é o motorista do aplicativo que define quanto que ele vai querer cobrar do passageiro que ele está carregando. Quem define esse valor é a empresa. O que pode variar é os serviços prestados pelo motorista. Por exemplo, um ar-condicionado ligado, uma água para beber talvez dentro do carro. Isso pode fazer variar o preço que é cobrado do passageiro que está utilizando aquele serviço. Mas, inicialmente, esse preço ele é um preço padrão para todos os motoristas de aplicativo que venham realizar esse serviço. Então não seria igual o táxi, por exemplo, que se compara um pouco com o Uber, mas eles decidem o valor próprio deles e da corrida, para onde que vai levar, de acordo com isso, né? O táxi eu não vou saber te responder muito bem, porque eles cobram pelo taxímetro. Se eu não me engano, eles conseguem sim decidir esse valor que eles vão cobrar por quilômetro corrido. Mas eles têm já uma associação, se eu não me engano, que vem a impor e propor também alguns benefícios e limitações ao coletivo de taxistas. Exatamente. Os taxistas, eles se reúnem, né, por convenções e alguns, na grande maioria dos casos, eles utilizam dos preços por tabela. Então, graças ao costume de fazer determinadas rotas, eu quero ir do X lugar a Y lugar, é R$20. Então, assim, eles conseguem colocar o preço deles em cima daquilo que será calculado pelo taxímetro. Diferente dos motoristas de aplicativo, Diferente né? dos aplicativos. O taxista, ele tem a flexibilização de falar, eu quero te cobrar R$30 por essa corrida, ou então eu quero te cobrar 35, mas o meu taxímetro está marcando X valor aqui para me cobrar, entendeu? Ou então, diferente do aplicativo. O aplicativo, ele te fornece aquele valor e você tem que seguir aquele valor, entendeu? Não tem a possibilidade, né, de você conseguir trocar aquele valor, aumentar a sua Não. margem de lucro. Não existe essa possibilidade. Até porque boa parte dos clientes dos aplicativos de motorista pagam pelo próprio aplicativo, né? Hoje em dia os aplicativos de carro, eles têm as carteiras digitais. Então os clientes, eles depositam seus valores ou então cadastram os seus cartões nas carteiras digitais do próprio aplicativo e pagam por ali, de forma automática. Se o aplicativo me ofereceu R$20 por essa corrida, eu vou pagar R$20. Se ele me ofereceu R$6, eu vou pagar R$6, entendeu? O motorista não tem como escolher isso. Eu gostaria de perguntar para vocês também quais são os direitos trabalhistas aplicáveis aos trabalhadores de aplicativo. Olha, atualmente esses direitos eles não estão escritos em pedra, eles não estão taxativos na nossa lei atualmente, pois não tem
uma coletividade, uma decisão coletiva para o que deve ser aplicado em todo o território brasileiro. Existe sim alguns certos direitos já garantidos a esses usuários, porque os trabalhadores da uberização também são usuários desse tipo de serviço. Existe já sim uma certa quantidade de direitos garantidos, mas isso tem uma certa variação de estado para estado. Em alguns estados, eles podem ter o direito do 13º garantido ao final do ano. Em outros estados, esse direito pode não ser garantido, mas pode ser garantido uma renda fixa, vamos dizer assim. E isso vai variando de cada estado para estado. Não tem uma decisão já concreta do TST sobre todos os direitos garantidos para essas pessoas que fornecem por meio de aplicativo o serviço da uberização. O que nós temos são decisões esparsas de tribunais regionais que garantem esses direitos de forma independente para essas pessoas. Então, há uma discussão sobre a relação dos motoristas de aplicativos. Diferente dos entregadores de delivery, né? Os motoristas de aplicativo, por alguns doutrinadores e pesquisadores, eles poderiam ser incluídos numa relação de emprego. Existe uma discussão, ainda é só uma discussão, não é uma decisão, nem é uma classificação certa, né? Eficaz, afirmativa, mas existe essa discussão de que os motoristas de aplicativo poderiam sim ser considerados talvez empregados daquela determinada plataforma, né? Caso o 99, o Uber, Drive-in e etc. Eu também gostaria de saber como que a legislação atual aborda a questão da uberização. Atualmente não existe uma decisão escrita em pedra pelo TST. O que existe é a concessão não, né? Esse reconhecimento vinculatício de emprego entre o motorista de aplicativo e a empresa Uber ou a empresa iFood. No caso aqui, é somente a empresa Uber que houve esse reconhecimento até agora. O que está sendo discutido atualmente no STF sobre justamente essa decisão do TST. Se essa decisão do TST é uma decisão constitucional ou não, uma vez que a nossa legislação ainda não vem a apurar esses fatos. Isso foi uma decisão somente do TST. Como a uberização impacta na segurança e na saúde desses trabalhadores? Então, como a gente já vinha falando, né, não existe uma regulamentação expressa para esses trabalhadores uberizados. Então, o que acontece? A falta de regulamentação faz com que esses motoristas não tenham nenhuma segurança de trabalho. Por exemplo, eles não podem contar com umas férias que eles vão receber, eles não podem contar com um plano de saúde, eles não podem contar com um 13º, um ticket de alimentação. Essas coisas acabam impactando no cotidiano desses trabalhadores, né? Além daquelas jornadas extra longas, não existe aquela coisa do respeitar as 8 horas de trabalho diárias. Tem gente que trabalha 12, 16 horas por dia sem brincadeira. Então, essa falta de regulamentação para esses trabalhadores uberizados traz grande impacto na vida, no cotidiano deles. Por exemplo, uma aposentadoria, se eles não quiserem pagar por fora, essas pessoas nunca conseguirão se aposentar um dia. Então, quando a gente pesa na balança, são trabalhadores que estão sendo tratados praticamente como indignos de direito que eles deveriam possuir, entendeu? E ainda também não tem como recorrer, né? A quem recorrer. Exatamente. Porque se eles forem, por exemplo, na Uber, se eles forem questionar no aplicativo, com certeza vai demorar no mínimo uns dias, uns 4, 5 dias. Então eles não têm a quem recorrer. Então, os aplicativos, eles querem um serviço prestado. Não interessa se o motorista, se o trabalhador vai estar
passando sobre estresse, sobre nervoso, sobre... Eles não querem saber a forma, né, com que vai ser feito, só querem que Exatamente. seja feito. Eu não quero saber os métodos, eu quero os resultados na minha mesa. Ponto. Então, É o isso. risco, eles mesmos se colocam em risco para tentar ganhar um dinheiro e sustentar suas famílias. É né? exatamente isso. Necessidade. É claro que, processualmente falando, esses trabalhadores, esses motoristas e esses motoboys, né, eles poderiam tentar recorrer de alguma forma, civilmente falando. Mas provando em si, tipo assim, algum benefício trabalhista de uma relação de emprego, não existiria essa possibilidade. Agora que a gente entrou nesse assunto da proteção contra esses trabalhadores, como que esses trabalhadores se protegem contra a exploração, o abuso? Como que isso funciona? Então, a proteção desses trabalhadores, elas dependem de uma regulamentação. Como essa regulamentação não existe, o que se espera é que essas plataformas que contratam, né, esses trabalhadores, é que elas forneçam o mínimo de dignidade para eles, seja uma segurança ou um pagamento adequado por aqueles serviços prestados. O que é muito lindo na teoria, mas que infelizmente na prática a gente Além não desses consegue questionamentos, ver com tanta quais outros nitidez e pontos seriam clareza assim. relevantes para a exposição desse assunto? Nós podemos trazer, por exemplo, as condições de trabalho em que esses trabalhadores sofreram durante a pandemia, que mesmo com todo o posicionamento do governo federal em relação a evitar sair fora de suas casas, evitar o contato com outras pessoas, esses trabalhadores continuaram a exercer a sua profissão mesmo durante a pandemia, se colocando em risco a sua saúde e, consequentemente, colocando em risco a sua qualidade de vida, pois caso ele viesse a adoecer, não teria ninguém que poderia prover a ele, uma vez que essas empresas como o Uber ou o iFood, eles não providenciam alguma espécie de suporte a esses trabalhadores. Nós poderíamos pontuar também os direitos à greve e à coletividade desses trabalhadores envolvidos nesse meio, uma vez que eles não têm essa organização social ainda já imposta para que eles possam organizar uma greve e procurar reivindicações de direitos mais explícitos em lei, para beneficiar a eles mesmos e a sua categoria. Essas foram as nossas perguntas. A gente agradece as respostas de vocês, a disponibilidade de estar gravando esse podcast com a gente, tá? Ingrid, Altamiro, a gente agradece muito a vocês. E a você que ficou até agora no nosso podcast, muito obrigado. A gente espera ter agregado no conhecimento e um pouco no desenvolvimento de tarefas sobre a uberização, como isso funciona no nosso país. A gente espera muito ter ajudado a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.